Igreja, bem conhecido de cada um de nós. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2, somente o verso 2. Eu vou estar lendo e peço à igreja que esteja repetindo em uma só voz, assentado como os irmãos estão, mas com reverência a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim a palavra do nosso Deus: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja? Amém? Vamos orar? Faz sua cabeça, faz seus olhos. Peça ao Senhor nessa noite que Ele fale ao seu coração, que você possa ser impactado, edificado pelas Sagradas Escrituras, pelo Santo Espírito que usa as Sagradas Escrituras para moldar, transformar, impactar nossas vidas. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse culto de adoração a Ti, agradecer ao Senhor pela igreja reunida nessa noite para Te adorar, agradecer ao Senhor, a Deus, pela vida também daqueles irmãos que não puderam estar presentes e estão oferecendo um culto online para a Tua honra e glória, ó Deus. E, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração, que sejamos, ó Pai, transformados, que sejamos edificados, que sejamos impactados, ó Deus, pela Tua poderosa palavra nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Nós pedimos, Pai, e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite, irmãos, eu quero refletir com os irmãos sobre o tema transformai-vos pela renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da mente. Quando nós paramos para pensar sobre o processo de mudança que envolve a nossa vida, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, houve um dia que você entregou a sua vida para Cristo, houve um dia que você se rendeu a Jesus. E eu estava ouvindo o testemunho que o irmão Alcimar estava dando no início do culto, e ele falando que tinha algumas coisas que ele não compreendia. E é interessante que a vida cristã, quando nós estamos iniciando a caminhada, tem muita coisa que a gente não compreende. Essa é a realidade. E nós vamos crescendo no decorrer da caminhada cristã, nós vamos a cada dia mais conhecendo a Deus, e como diz as Sagradas Escrituras, nós vamos prosseguindo em conhecê-lo. Mas é importante você entender que esse processo de mudança, essa transformação, ela ocorre pela renovação da mente, ou seja, da nossa maneira de pensar. Note que à medida que a sua forma de pensar, ela muda, também a sua forma de agir é resultante da forma como você pensa. Quando você, por exemplo, encontra uma pessoa que tem muito tempo que você não a vê, anos, e ela de repente precisa ficar na sua casa um dia, e no decorrer daquele dia, no decorrer das conversas, muitas das vezes uma coisa que você ouve é: fulano, como você está mudado. Não é assim? Por quê? Porque houve mudanças na mente dessa pessoa, em áreas específicas da sua vida. Seja no modo de se relacionar, seja na questão das coisas materiais, seja na questão das coisas espirituais, seja em questões emocionais. Ou seja, essa pessoa, ela foi moldada, ela foi transformada, houve uma mudança de mente. E nós cristãos, nós passamos por um processo, estamos vivendo um processo chamado santificação. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é salvo, porque ali você é declarado justo pela fé em Cristo, amém, irmãos?
Mas a partir daquele momento você também está sendo salvo, porque você está sendo liberto das coisas deste mundo. Você está agora num processo chamado santificação. É a famosa escada que você está subindo a cada dia ou a cada período de tempo um degrau. E esse processo chamado santificação, de mudança de mente, é a nossa forma de pensar, que ela vai mudando. Isso leva-nos à mudança em nossa maneira de agir. Às vezes, quando você entregou a sua vida para Jesus, você tinha muita dificuldade com palavrão. Qualquer coisa tinha um palavrão na sua boca. E aí você começou a conhecer a Cristo, e você começou a conhecer a palavra de Cristo, a vontade de Cristo, e você foi liberto disso. E hoje você não tem mais essa luta com um palavrão na boca, mas talvez a sua luta seja em outra área, que você está crescendo, está havendo uma mudança de mente. O texto que nós lemos nessa noite, ele diz, olhe comigo na sua Bíblia, eu quero convidar você a manter a palavra do Senhor aberta, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação do quê? Da mente. É importante você pensar sobre o que você está pensando. Parece estranho isso, né? Pense sobre a maneira, pense sobre a forma que você vê o mundo. É importante você parar para analisar o seu pensamento de acordo com a palavra de Deus. A nossa maneira de pensar, ela precisa passar pela peneira das Sagradas Escrituras, ela precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Por isso a gente precisa sempre fazer uma autoanálise. Será que a maneira como eu penso, meus relacionamentos, estão de acordo com a vontade de Deus? Será que a maneira como eu penso, os meus negócios, estão debaixo da autoridade das Sagradas Escrituras? A gente precisa sempre refletir sobre como nós estamos pensando, se está de acordo com a palavra de Deus, a nossa mente, a nossa forma de pensar, porque a sua maneira de pensar resultará nas suas atitudes e nas suas reações. Quer ver um exemplo muito simples? Quando a gente era criança, e a gente acabou de ver um filme, Rocky 5, filme de boxe, né? Rocky 3, nosso tempo é mais Rocky 2, Rocky 1, hoje já tem Rocky 8, se eu não me engano, 7, pessoal que gosta. E eu lembro de uma coisa, quando você acabava de assistir aquele filme, o que você fazia? Quem tem irmão ia sair na mão, né? Era assim, porque a sua mente está cheia daquilo. O que a gente aprende com isso? Quando você enche a sua mente de algo, você transfere isso para as suas atitudes, para a sua maneira de agir. E o inimigo, ele também sabe disso. E por isso nós precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo, ele conta as suas mentiras através das estratégias usadas no decorrer da nossa vida, que são implementadas pelo mundo. Por isso que a Bíblia vai ensinar para você e para mim a sermos prudentes como serpentes e simples como a pomba. A gente não pode ser ingênuo diante de algumas circunstâncias da vida. A gente precisa estar atento e tomando cuidado com aquilo que ocupa a nossa maneira de pensar. O inimigo, sabendo disso, ele usa das suas estratégias de pequenos pensamentos, suspeitas, dúvidas, medos e mentiras muito bem elaboradas. E guarde uma coisa no seu coração: um plano muito bem elaborado leva tempo. E ele analisa muito bem a sua vida e a minha vida, para destruir você e a mim naquilo que ele entende ser as nossas fraquezas. São dúvidas que são colocadas em nossa mente. Será que Deus existe? Será que essa é a maneira como você deve viver mesmo? Será que essa é a vontade de Deus? Será que é um Deus? Ele usa a mesma estratégia do Jardim do Éden. Foi assim que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse.
Nós podemos comer de todas, menos da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou isso porque Ele não quer que vocês sejam igual a Ele. O que o inimigo estava fazendo? Ele estava colocando em dúvida a verdade de Deus. E ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Deus disse que você precisa se guardar para não pecar. Nada. Você pode desfrutar da vida, não perder as oportunidades. Você pode ser feliz agora. Deus disse que você precisa ser honesto. Nada, todo mundo faz. Por que você não pode fazer também? Note como as mentiras contadas pelo inimigo, elas são sorrateiras. Porque ela tem o propósito de quê? De fazer com que a sua forma de pensar não esteja de acordo com a palavra de Deus, porque isso vai resultar em atitudes que levará você e eu à morte, ao sofrimento, às consequências do pecado. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Coríntios, eu vou pedir para a Carol colocar para a gente, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: porque as armas da nossa luta não são carnais. Paulo está dizendo que nós não usamos estratégias no sentido humanas, quando o assunto é a questão da mente. Nós confiamos em Deus e no poder de Deus. O texto ele continua dizendo, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos no Senhor. Para destruir o quê? Fortalezas. O texto continua: destruímos raciocínios falaciosos. O que são raciocínios falaciosos? Uma falácia, um engano, é uma mentira contada como se fosse verdade. Satanás, ele está construindo fortalezas na mente das pessoas. E o apóstolo Paulo está dizendo para você e para mim: destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para que essas fortalezas construídas por Satanás na mente das pessoas sejam destruídas, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da palavra do Senhor. Para que essa forma de pensar, esse raciocínio mentiroso, colocado por Satanás na mente das pessoas ao longo de décadas, anos, venham ser demolidos. Toda arrogância, diz o texto, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E, irmãos, isso aqui para a nossa vida é muito importante. A sua forma de pensar tem que estar cativa à obediência ao Senhor. Se a forma como eu me relaciono, os pensamentos que eu tenho, a forma de pensar, os meus relacionamentos não estiverem de acordo, não estiverem cativo em obediência ao Senhor, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, porque isso vai resultar em minhas atitudes, a minha forma de agir e reagir. Por isso nós precisamos sempre refletir sobre qual é a maneira que nós estamos vivendo a nossa vida, que nós estamos pensando. Quantas coisas, irmãos, guerreiam em nossa mente. Quantas são as lutas que nós temos quando nós paramos para pensar sobre o que ocupa a nossa mente. Nós somos bombardeados cotidianamente. Por quê? Em nossa mente, porque o inimigo sabe que isso vai ter consequências em nossas atitudes. Quanto mais você pensa sobre algo, mais você vai viver aquilo que você está pensando. Você é o que você pensa. Guarde isso no seu coração. Quando você começa a pensar sobre determinado assunto e você coloca seu foco naquilo, você vai ter resultados referentes àquela maneira de pensar. E nós precisamos ter muito cuidado, porque o inimigo ele continua bombardeando nossas mentes com o propósito de nos destruir, para levar medo,
dúvidas, confusão, depressão, ansiedade, raiva, sentimentos de condenação. Guarde uma coisa no seu coração: grande parte dessas coisas são ataques de Satanás à nossa mente. Por quê? Porque ele quer montar fortalezas na sua mente e na minha mente. Se você tem muito tempo de crente, de cristão, provavelmente já houve algum momento na sua vida que você pensou em não ir à igreja porque você cometeu um pecado. Essa é uma estratégia maligna, e Satanás usa ela com muita astúcia. Você vai para a igreja? Dizer que você pecou durante a semana, agora você vai para a igreja, igual um santinho. Olha a estratégia maligna. Nós nos reunimos como igreja, não é porque a gente não comete nenhum pecado. É claro que a gente não se entrega ao pecado e não se rende ao pecado. O pecado não pode reinar na vida do cristão. Mas quando nós tropeçamos, nós vamos aos pés do Senhor e pedimos a sua misericórdia, pedimos a tua graça, pedimos o seu perdão. Mas o inimigo, ele diz: não, você não deve estar aí. Esse não é o lugar para você estar, você não vive dessa maneira. Ou seja, ele bombardeia a nossa mente. Então tome cuidado sobre a sua forma de pensar, se ela está de acordo ou não com a palavra de Deus. Mas como vencer e ser liberto desses enganos, dessas estratégias malignas e talvez de algumas fortalezas que foram montadas em nossa mente? O texto nos ensina que não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a palavra de Deus, não há fortaleza maligna que possa suportar. Quando nós falamos que nossas ações são resultado dos nossos pensamentos, entenda que se você tiver uma mentalidade negativa, você vai ter uma vida inteira negativa. Conhece alguém que só reclama? Só reclama. Você pergunta: fulano, como que você está? Estou mal, estou ruim. Ela nunca está bem. Só que aquele dia o que ela tem é uma dorzinha de cabeça que está lá na China, mas ela vai reclamar. Ela não tem o que agradecer. Ela tem uma mentalidade negativa, de só reclamação e de murmuração. Se a gente tiver uma mentalidade de autocomiseração, ou seja, de termos pena de nós. Vou dizer uma coisa para você: o mundo não tem pena de nós. Na verdade, o mundo não está nem aí para as pessoas. Quem tem compaixão do ser humano é Deus. Diz a Bíblia que Ele se compadece de nós, e nós, como reflexos da glória de Deus, como nascidos de novo, nós precisamos demonstrar essa compaixão de Deus para com o nosso próximo, para que as pessoas vejam a compaixão de Deus através de nós. Isso acontece como? Pela renovação da nossa mente. O que a Bíblia diz? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos acontecerá o quê? Esfriará. O amor do mundo que vai esfriar? Não. Que amor do mundo? O amor de quem está no contexto de igreja. Por que não é amor do mundo? Já não há amor do mundo. Por isso nós precisamos estar sempre atentos para quê? Para renovarmos a nossa mente em quê? Na palavra de Deus. Irmãos, uma das estratégias malignas é que você não leia a palavra de Deus. É que você não tenha tempo para a palavra do Senhor, para as sagradas escrituras. Por quê, pastor? Para que essas fortalezas que foram montadas em nossa mente não sejam destruídas, para que a nossa forma de pensar não seja transformada, não seja moldada conforme a palavra de Deus.
O texto diz: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente alicerçada na palavra de Deus, na verdade, ela resulta em confiança, porque ela tem direção de vida. Ela sabe por que ela está aqui hoje, ela sabe por que ela vive da maneira como ela vive, independente da reação do outro, porque ela tem um princípio que guia a vida dela, é o princípio da palavra de Deus. Não é à toa que tem um texto que a gente conhece muito bem, Provérbios capítulo 4, versículo 23, eu gostei muito da tradução da Nova Versão Transformadora. Ela traduz assim: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A Bíblia está dizendo, ensinando para você e para mim: olha, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, guarde a sua maneira de pensar, tome cuidado com isso, porque a sua maneira de pensar, o seu coração, é o que vai dirigir a sua vida. Tem gente sendo dirigido por sentimentos, tem gente sendo dirigido por falsas emoções, e porque a Bíblia nos alerta sobre uma mudança em nossa maneira de pensar, porque assim como você pensa, assim você é. E isso as pessoas vão ver em você em todas as áreas da sua vida. A forma como a sua mente está hoje vai resultar na forma como você vive, seja com a sua família, independente do local onde você está. Então aquilo que enche a sua mente é aquilo que resulta em suas atitudes, em suas ações, em suas reações. Lucas 11:34 nos lembra disso, dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Irmãos, nós aprendemos com isso para que nós possamos experimentar uma mudança verdadeira em nossa vida, nós precisamos renovar a nossa mente cotidianamente, conforme as verdades da pessoa de Cristo e da obra de Cristo. Qual foi o único homem perfeito que andou sobre a face da terra? Jesus. Qual foi o homem mais sábio que andou sobre a face da terra? Não foi Salomão, foi Jesus. Qual o homem que com as suas atitudes, as suas reações e os seus ensinamentos, ele ensinou a maneira correta de viver uma vida plena e uma vida abundante? Jesus. Então, para você viver uma vida abundante, você precisa moldar a sua maneira de pensar de acordo com Jesus. Você precisa ter a mente de Cristo. E como que nós temos a mente de Cristo? Como isso é desenvolvido em nós? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, e você conhece a Ele, você prossegue em conhecê-lo, a sua mente é moldada conforme a vontade de Cristo Jesus. Olhe comigo mais uma vez o texto dessa noite. Ele diz: mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. O Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para renovar a sua mente, a sua vida e a minha vida. Eu não sei se já teve algum pecado que você achou que você não ia vencer, ou que você já achou que não tem como vencer. Para vencer o pecado, você precisa renovar a sua mente. A Bíblia ensina que através da palavra de Deus, a nossa fé ela é edificada, ou seja, ela cresce. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer que a sua fé cresça? Conheça o Deus da sua fé. Quanto mais você conhece Deus, mais a sua fé cresce, mais ela é edificada.
crescer em santidade, diz a palavra do Senhor em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, verso 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Ou seja, nós temos a nossa mente renovada e nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós somos guiados, a nossa vida é direcionada pela palavra do Senhor. E aí você conhece muito bem, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista dizendo que a lâmpada do pé dele, ele não está falando na lâmpada do seu pé, porque a lâmpada que ilumina os meus pés, para ser a palavra de Deus, eu preciso colocar a palavra de Deus em prática. Senão a lâmpada que ilumina os pés do salmista vai ser só do salmista e não a minha. Então eu preciso dizer para mim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando eu pego essa palavra, medito de noite e coloco em prática, e aí ela é luz do meu caminho. Amém? Senão vai ser só do salmista. Eu não posso ser ouvinte negligente das Escrituras, eu preciso ser um operoso praticante, como Tiago vai nos ensinar. Nós conhecemos a Deus e a sua vontade através da palavra. Jesus, ele diz, vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam, que falam de mim. Do Antigo Testamento, o Novo Testamento tem um ator principal, um personagem principal, é Jesus. Quando nós olhamos para a história da humanidade, você tem o primeiro Adão, que aponta para o segundo Adão que virá, que é aquele que através de Jesus, ou seja, o pai de uma nova raça, através de uma nova raça que será criada. Pessoas que vão nascer de novo nele, em Jesus, o representante, o cabeça federal de uma nova criação que somos nós, que nascemos agora do alto e não conforme a vontade do homem, mas do Espírito, no segundo Adão, que é Jesus, porque o primeiro Adão é o pai da primeira raça. E aí nós nascemos de novo em Cristo. Nós continuamos e nós vemos na palavra do Senhor a história da arca de Noé. E as pessoas são salvas porque elas estão na arca. Jesus é a nossa arca, porque Ele é o personagem principal da Bíblia. E isso aponta para Jesus. Quando o mundo se findar, quando chegar o último dia, aqueles que não estiverem em Cristo, assim como aqueles que não estavam na arca, estarão o quê? Perdidos. Quando Davi se depara com Golias, e ele diz para Golias o quê? Que ele vem com armas, com escudo, com lança, mas eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Jesus é o nosso Davi que venceu o grande gigante que nos afrontava dia após dia, que é a morte. E nós temos vida nele, e vida eterna. E assim vai ser o decorrer de toda a Bíblia. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. E quando nós conhecemos Jesus, nós renovamos a nossa mente nele, nós desfrutamos da vontade de Deus para a nossa vida. E nós crescemos no conhecimento de Deus. Irmãos, todos nós precisamos renovar nossa mente. Ah, mas tem um irmão na igreja que está há 30 anos, pastor, já? Não, ele precisa também. Ah, mas o Senhor é pastor, eu preciso também. Ah, o irmão que chegou hoje na igreja, ele precisa também. Lembra de João Batista? Jesus deu testemunho de João Batista. Mas tem um texto na palavra do Senhor interessante sobre João Batista, que ele está preso, prestes a perder a cabeça, literalmente. Você lembra, João Batista foi decapitado. Mas antes de João Batista morrer, ele está preso, ele envia os seus discípulos para perguntar para Jesus se Jesus era o Messias.
aguardado. E aí você para pensar assim, João Batista tinha batizado Jesus. Lembram disso? João Batista tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, antes de batizar Jesus, disse: Senhor, eu não sou digno. E Jesus: não, para que se cumpra toda a justiça, você me batiza. E ele batizou Jesus. João Batista disse que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés de Jesus. Ele disse isso. E agora ele está mandando os discípulos para perguntar para Jesus se ele é o Messias tão aguardado. Qual é a resposta de Jesus para aqueles discípulos? Jesus, ele opera alguns sinais naquele momento. Sinais que estavam previstos nas Escrituras que o Messias faria. E Jesus diz: vai e fala para João Batista aquilo que está acontecendo. O que isso ensina para você e para mim? Que nós precisamos das verdades espirituais em nossa mente, quando as dúvidas elas surgem. Surgiu dúvidas em João Batista, um profeta. E ele precisou das verdades espirituais, aquilo que estava profetizado que ia acontecer, que o Messias iria fazer. Sabe o que isso ensina para você e para mim? Que assim como João Batista, você e eu precisamos estar cotidianamente renovando a nossa mente na palavra de Deus. Aí sim a gente vence a luta diária contra o pecado, aí sim a nossa mente é moldada conforme a vontade de Deus. E acontece algo em nossa vida. Olhe na Bíblia, na palavra do Senhor. Mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, muitas das vezes nós não desfrutamos das bênçãos condicionais de Deus em nossa vida, porque nós permitimos que a nossa mente não seja renovada pela palavra do Senhor. Porque nós enchemos a nossa mente com coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Mas quando você tem a sua mente renovada pela palavra de Deus, você tem direção. Você sabe como agir, como reagir diante das adversidades da vida. O texto diz que essa vontade é boa, ela não é má. O texto diz que essa vontade é perfeita, a ideia de que ela é completa, não fica faltando nada para a sua vida, que ela é agradável. Como está a sua forma de pensar hoje? Como que você tem renovado a sua mente na palavra de Deus? Como que você tem renovado a sua maneira de analisar as circunstâncias da vida? Tem sido na palavra de Deus? Ou tem sido em outras coisas? O texto nos ensina, irmãos, que nós somos transformados e experimentamos da vontade de Deus quando temos a mente renovada em sua palavra. Por isso o cristão ele precisa ter uma disciplina, que é um tempo com Deus. Essa disciplina a gente não pode abrir mão disso. Tempo a sós com o Senhor, tempo de dedicação à palavra, tempo de oração, a gente não pode deixar de ter isso. Por quê, pastor? Porque senão a gente esfria, senão entram outras coisas em nossa mente, e aí podem começar a ser construídas fortalezas, raciocínios falaciosos, que estão contrários à vontade de Deus. E isso vai desembocar, isso vai ter como fruto atitudes contrárias à vontade do Senhor. Por isso a gente precisa pensar como nós estamos renovando a nossa mente dia após dia. Como nós temos dedicado tempo à palavra do Senhor. Como nós temos dedicado tempo para que a nossa mente seja renovada nas sagradas Escrituras. Como está o seu tempo com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem dedicado às sagradas Escrituras, à palavra do Altíssimo?
essa palavra que nos direciona, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que faz com que a nossa fé seja edificada, essa palavra que nos transforma, essa palavra que edifica a sua fé e a minha fé. Se você fala assim, pastor, eu não tenho tempo com a Bíblia, é porque existem muitas outras coisas que estão na mente. E aí a gente precisa parar e renovar a nossa mente na palavra do Senhor. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para moldar a sua vida e a minha vida. Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, renova-nos nessa noite. Renova a minha maneira de pensar, que eu venha ter compromisso com a Tua palavra. A grande ideia dessa mensagem para a nossa noite, irmãos, nessa noite para a nossa vida, irmãos, eu pedi que coloque para a gente, diz assim: nós somos transformados e experimentamos da vontade de Deus quando temos a mente renovada em Sua palavra. Você pode repetir comigo? Vamos juntos? 1, 2, 3, já. Somos transformados e experimentamos da vontade de Deus quando temos a mente renovada em Sua palavra. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. E pensando sobre a nossa forma de pensar, sem ser redundante, mas já sendo, eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração. E você pudesse agora, nessa noite, refletir sobre o que tem enchido a sua mente, o que tem direcionado a sua vida, a sua maneira de analisar, a sua forma de agir, o seu cotidiano. Como você tem renovado a sua mente, dia após dia, tem sido na palavra de Deus ou não? E se a resposta é não, eu quero convidar você nessa noite a assumir um compromisso com o Senhor, um compromisso com a palavra de Deus. Deus quer que você, meu irmão, minha irmã, experimente da boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida, mas é necessário que você seja transformado pela renovação da sua mente na palavra de Deus. Fale com o Senhor nessa noite, ore a Ele, assuma um compromisso com Deus e com a sua palavra nessa noite. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nós vamos orar nessa noite. E é importante que nós, como servos de Deus, sejamos moldados, sejamos transformados pela renovação da nossa mente na palavra do Senhor cotidianamente. A Bíblia nos ensina a nos despir do velho homem, da velha natureza, tirar a roupa da velha natureza, mas ela nos ensina a nos renovarmos, nos revestirmos de Cristo, da sua palavra. E nessa noite eu quero convidar você a assumir esse compromisso com Jesus, com a sua palavra, com a sua vida com Deus. E eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Pai, nós agradecemos o Senhor pela tua palavra, Deus. Que nós sejamos, ó Pai, que nossa mente seja renovada nas Sagradas Escrituras. Que nós, Pai, não venhamos nos conformar com este mundo, mas sejamos, ó Deus, transformados pela renovação da nossa mente. Que nós possamos, ó Deus, olhar para Ti, o que o Senhor fez por nós, e confiarmos em Ti de todo o nosso coração. Sabemos, ó Deus, que não há condenação para aqueles que estão em Ti, Jesus. Que a nossa mente seja renovada. Que por causa da sua compaixão, ó Deus, nós venhamos oferecer os nossos corpos
em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o nosso culto racional. E que nós venhamos, ó Deus, colocar os nossos olhos nas Sagradas Escrituras, nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Senhor, renova-nos e glorifica o Teu nome em nossa vida. Nós pedimos nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.